Bum! Capítulo Tribunais, estudo para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, direito administrativo, basicamente, a Lei 9.167 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, né? Já passei no Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Daí, a título das representações, ele é o artigo 31, 32 e 33. É muito pouca coisa, mas é interessante. Apresentações, isso aqui para mim não vai cair, mas existe de cair, então eu tenho que estudar. O Tribunal conhecerá as representações, que elas sejam dirigidas com fundamento no parágrafo único do artigo 72 da Lei Municipal 8.248. Obviamente, essa lei não está no própria prescrita no artigo, não está prescrita no concurso, mas vamos lá ver ela. Legislação 8.742, 8.242, Lei Municipal, Legislação Municipal de São Paulo, artigo 72. E olhando isso aqui, tá tudo riscado, ou seja, essa lei aqui que falou na própria lei nem existe mais, nem funciona mais, tá tudo revogado. Mas vamos lá, dar uma olhadinha. Deixa eu só ver quanto é que ela foi revogada. 91, 81, 81, 85, alterações, correlações, decreto, decreto, decreto. Aqui não tá falando a coisa de. Aqui não tá falando nada aqui. Estranho. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou voltar. Legislação, prefeitura. Aqui, ó. Situação revogada. Achei. Ah, mas eu quero ver. Não. Não leia coisas revogadas porque elas vão te confundir, amigo. Vamos, não, ou seja, desiste de ler esse artigo 72 com essas leis estranhas. Também não considerar representações que leis sejam dirigidas, com fundamento no parágrafo único do artigo 72. Tá. Que envolvam matéria de sua competência. Basicamente, aqui esse 72 não pode, não existe mais. Basicamente, aqui só está escrito: o tribunal conhecerá as representações que envolvam coisas da sua competência. As matérias de sua competência estão aqui propriamente escritas aqui na própria lei, nas atribuições do tribunal e também no regimento interno, entende? Voltando aqui, vamos ver aqui, atribuições. Deixa eu usar um F3, atribuições. Atribuições. Das atribuições do presidente, da Secretaria-Geral, das atribuições da Secretaria de GT, SDG. Deixa eu ver, já que não deu pra achar com atribuições, eu vou escrever competências. Tá, competência, o tribunal poderá funcionar em regime de câmeras, com a competência que desconsidera seu regimento interno. Entendi, as competências que estão falando aqui só estão escritas lá no regimento interno do tribunal. Aqui na própria lei parece que só está aparecendo as coisas do presidente e do vice-presidente. Ah, não, tá aqui, achei. No título 2 do artigo 18. O compete ao tribunal tem 14 carinhas na competência dos tribunais. Parecer, fazer parecer, dar parecer, no exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira, julgar a regularidade de contas, apreciar a legalidade, representar o prefeito ou a Câmara Municipal sobre irregularidades, assinar prazos. Sabe, essa coisa ela aparece muito no nos conteúdos de constitucional de coisas de administração de controle externo. Essa coisa de assinar prazos aparece toda hora. Essa coisa aí os professores comentam muito. Praticamente eles tentam confundir, os professores falam, as bancas tentam confundir com perguntas de que o próprio Tribunal de Contas faz o julgamento, mas ou muda as regularidades, mas basicamente não é isso. O Tribunal de Contas ele é só um cara que verifica as coisas, descobre as coisas, ou seja, ele não investiga tudo praticamente, mas ele faz decisões e julga também, mas só no último caso, no final. A menos que seja uma competência que o próprio regimento interno ou a lei tenha dado para ele, ele nunca julga. Ele manda lá para o chefe dele, que é o Congresso Nacional, ou a Câmara, ou no caso aqui do Tribunal de Contas Municipal, a própria Câmara Legislativa, que é o Poder Legislativo, para eles mesmos julgarem. As coisas que o tribunal julga, normalmente, ele não pode julgar o prefeito, né? Tá falando aqui, mas ele pode julgar os administradores que têm dinheiro. Ele só pode jogar esses caras. As coisas que está falando aqui de sustar,
é que, como você viu agora há pouco dos processos, o processo são coisas. O tribunal pode pedir documentos de todos os tipos de coisas dos órgãos, tipo licitações, contratos e coisas. Ou seja, quando eles percebem que tem alguma coisa errada, eles podem pedir essas informações. Com essas informações, se eles descobrirem alguma coisa, eles não precisam fazer com que esse órgão seja punido diretamente. Eles podem dar um prazo para o cara corrigir os erros, porque talvez nem não tenha só sido um erro de um profissional que não tenha sido profissionalizado, por exemplo, na escola de contas, para como fazer o processo de pregão ou o processo licitatório, entende? Ele fez errado, o Tribunal de Contas percebeu. Se ele fizer errado essa coisa, vai dar prejuízos ao poder público, ao público, à sociedade, certo? Por isso que eles dão um tempo para suscitar. Interessante, né? Daí volta aqui, assinar o prazo para suscitação. Suscitar a execução do ato, solicitar à Câmara Municipal a suscitação de ato, quando são coisas que eles mandam o chefe, pedem para o chefe fazer a suscitação, quando são coisas que muito importantes. Isso normalmente também aparece no teco do Tribunal de Contas da União sobre os contratos. Tá a mesma coisa aqui. Examinar e julgar a aplicação de auxílios, apreciar nos termos do decreto da lei federal, aplicação de parcelas e cotas partes transferidas do município, ou seja, dinheiro que foi mandado para o município, apreciar eles. Decretar a prisão administrativa. A administração administrativa é para quando o tribunal julga que a pessoa tem muita chance dela destruir provas ou coisas que vão diminuir a investigação, né? Daí elas podem decretar uma prisão administrativa para poder encontrar as provas e outras coisas. A prisão administrativa só pode ficar presa por 90 dias, máximo. Aplicar multas também. Ou seja, e o último, atender às consultas da administração municipal na forma dessa lei. Basicamente, é isso aqui, tudo que o carinha pode das consultas. Não, são as matérias de competência do tribunal que podem haver representações. Artigo 32. As conclusões a que chegar o tribunal serão comunicadas às pessoas físicas ou jurídicas interessadas nessa representação, bem como o prefeito ou presidente da Câmara Municipal, conforme o caso. Essa coisa de presidente da Câmara Municipal é basicamente o chefe do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas representa para a Câmara Municipal, entende? Que é o Poder Legislativo. E o prefeito é o chefe do Poder Executivo. Ou seja, serão comunicadas pessoas físicas ou jurídicas interessadas na representação, todos os tipos de conclusão que chegar ao tribunal. Entendeu? Basicamente o artigo 32 fala, fizeram as conclusões das investigações lá, fizeram as decisões e tudo, daí eles têm que mandar as informações das suas decisões especificamente para 3 pessoas. As interessadas, que podem ser uma pessoa física, que está sendo afetada por essa decisão, ou uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa privada ou mista, que está sendo afetada. Depois disso, para o chefe do Poder Executivo ou para o chefe do Poder Legislativo. Entendeu? Por iniciar 33, final, por inépcia. Inépcia, pelo que eu entendo, inépcia é quando a pessoa não tem habilidade para fazer alguma coisa. Por ausência do fundamento jurídico, também. Ou seja, não tinha lei que fazia isso. Ou ainda, por espírito de emulação, esse aqui eu não tenho a menor ideia do que é, a representação será arquivada pelo tribunal. Ou seja, as representações, quando está totalmente estranha a representação, elas só são arquivadas. Não acontece nada, entende? Inépcia, tipo, a pessoa que está fazendo essa representação nem era para fazer essa representação. Ela não tinha o poder de fazer essa representação, então ela é inépcia, então ela foi arquivada. Não tinha lei que fundamentava, ou seja, não era uma das atribuições que estava lá no tribunal, para ter competência do tribunal para fazer essa representação. Daí é arquivada. Ou ainda espírito de emulação. E esse aqui eu não tenho a menor ideia, então esquece. Tchauzinho.